Beleza, vamos agora aprofundarmos um pouco mais sobre oração, tá? Nós já vimos anteriormente que oração, né, é uma frase ou parte de uma frase que tem verbo, né? Ou seja, se tem verbo é uma oração, tá? E dentro da oração nós temos alguns subtipos de oração, tá? Vamos lá, oração coordenada. O que é uma oração coordenada? São orações que podem funcionar sozinhas, mas estão ligadas por palavras como e, mais, ou, né? Cada oração tem sentido completo por si só. Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo aqui. Eu estudo e você trabalha. Aqui, ambas as orações têm sentido completo e são apenas unidas por e, pela letra E, no caso, né? Então, no caso, isso é uma oração coordenada, né? Elas funcionam sozinhas, mas estão ligadas por alguma palavra, né? Como é, mais, ou, né? Vamos dar mais umas olhadinhas aqui. Dentro desses tipos de orações coordenadas, nós temos alguns subtipos também, tá? Nós temos a aditiva, que é a ideia adicionada. Aqui está um exemplo. Eu canto e danço, tá? Então, no caso, esse é um tipo de oração coordenada aditiva, que dá a ideia de adicionar, né? Tá aqui adicionando algo. Eu canto e danço, traz a ideia de adição, né? Então, nós também temos a oração coordenada adversativa, que traz uma ideia contrasta, né, com a outra. Uma ideia contrasta com a outra. Perdão, tá? Desculpa aqui o nervosismo. É a primeira vez que estou dando aula. Então, a adversativa, uma ideia contrasta com a outra. Vamos ver o exemplo aqui? Estudei, mas não passei. Tá vendo aqui o mais? É uma oração, é o tipo de oração coordenada adversativa, porque tem uma adversidade, dá uma ideia de adversidade, né? Estudei, mas não passei, né? Nós temos o tipo de oração coordenada alternativa, que apresenta uma opção. Aqui está o exemplo. Você escolhe ou eu escolho. Tá conseguindo entender até aqui? A alternativa apresenta uma opção, ela te dá uma ideia de opção, né? Você escolhe ou eu escolho, é uma oração, tipo de oração coordenada, né? A última aqui, a penúltima, perdão, a conclusiva, né? Traz a ideia de apresentar uma conclusão. Aqui está o exemplo. Estudou bastante, portanto, passou, né? Traz a ideia aqui de conclusão. Então, é um tipo de oração coordenada conclusiva, né? Estudou bastante, portanto, passou. E aqui, por último, a explicativa, né? Que explica a oração anterior, né? E o exemplo. Ele não veio à festa, ou seja, tá vendo aqui o ou seja, estava ocupado, né? Então, só para recapitular, oração coordenada são orações que podem funcionar sozinhas, mas estão ligadas por palavras como e, mais, ou, tá bom? Perfeito. Até o próximo vídeo.